Temperos de cinema no ar. Mais uma vez, a gente está aqui com essa conversa gostosa sobre cinema e gastronomia. E hoje, a nossa convidada é a psicóloga Lucilena Vagostello, que também é uma apaixonada por cinema, como todos os nossos convidados. E ela vai comentar o filme O Segredo dos Seus Olhos. Lucilena, seja muito bem-vinda ao Temperos de Cinema. Obrigada, Fátima, agradeço pelo convite, o prazer é meu, admiro muito você, o seu trabalho, a sua criatividade, muito obrigada. Muito obrigada, Lena. Posso te chamar de Lena? Porque... Claro que pode, achei até estranho você me chamar de Lucilena. Eu vou ficar estranha se eu falar Lucilena. Então, a Lena, ela vai comentar o filme O Segredo dos Seus Olhos, como eu falei antes. Esse filme é assim, um daqueles filmes argentinos que eles sabem explorar muito bem o sentimento humano. Eles fazem isso de uma forma perfeita, né? Esse filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? E ele conta a história do Benjamin. O Benjamin, que ele era assim, ele passou a vida toda no Tribunal Penal, né? E aí quando ele se aposenta, ele está assim sozinho, ele não tem uma família, não tem muitos amigos, e aí ele resolve escrever um livro baseado num caso que ele trabalhou em 74, né? E é um caso assim muito emblemático, muito difícil, né? Ele envolve um estupro e ele aconteceu num período de crise política na Argentina, o que não é muito difícil, né? A Argentina está em crise política, mas isso ainda tornou o suspense da coisa mais forte, né? E quando ele começa a resgatar essa trama para escrever esse livro, ele ainda se depara com uma antiga paixão e ele começa a rever sentimentos passados, decisões que ele tomou na vida, aquele momento de reflexão que às vezes a gente tem com relação à vida da gente. Mas esse filme, assim, é difícil falar de todas as histórias que ele envolve, porque ele é muito mais que isso. O roteiro dele mistura muitas histórias e que vão se cruzando e você vai se surpreendendo a cada momento, né? A fotografia também é um show à parte, ela faz com que você se sinta dentro da trama. Tem um plano sequência maravilhoso nesse filme também. Então, para quem é amante da sétima arte, para quem gosta de cinema como a gente, é uma obra-prima assim que você não pode deixar de assistir. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo já assistiu esse filme, porque ele foi muito comentado na época, né? Mas eu quero saber, Helena, por que você escolheu O Segredo dos Seus Olhos? Bom, eu escolhi esse filme, além de eu amar a Argentina, o cinema argentino, né? Porque eu assisti pela primeira vez, na época, né, que foi lançado, há aproximadamente 10 anos, e foi um filme muito marcante para mim. Muito marcante pelo conteúdo, né, que você já trouxe aí, né, do cinema argentino, de trazer esses aspectos humanos, e pela forma, pelo formato dele, né? Então, assim, né, pensando no conteúdo, né, na minha opinião, ele é um filme perturbador, né, no mínimo potencialmente perturbador, né, porque ele toca em temáticas muito sensíveis. Então, assim, além, como você falou, são muitas tramas, eu vou destacar algumas coisas que me chamam a atenção, né? Mas, por exemplo, além do crime violento em torno do qual, né, a história se desenrola, o filme ele também é permeado por outras relações violentas, né? Por relações abusivas de poder, por violências institucionais, injustiças. E, no final, ele traz à tona uma questão que eu acho muito interessante. O quão frágil pode ser a fronteira entre a justiça e a vingança. E ele é também assim um filme com personagens interessantíssimos, né? Personagens atormentados,
né? Com diferentes vivências de amor. O amor permeia, né? Todo esse filme também. Então, nós temos o amor vivido e perdido, o amor não correspondido, o amor não declarado, mas que se declara pelo olhar, pelos olhos, né? E pelas escolhas dos personagens, né? Escolhas aprisionantes e que condenam esses personagens a viver sem vida. E então, O Segredo dos Seus Olhos, ele é um filme que nos convida a refletir sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias escolhas e sobre a nossa maneira de existir no mundo. Agora, pensando na forma que eu também te falei, né? Esse filme, eu vou colocar forma, sei lá, é isso que me surgiu na organização dele, ele tem, e falando em temperos de cinema, ele tem todos os ingredientes que eu amo em um filme. Ele tem um enredo recheado de suspense, né? Um enredo que vai se desvelando, que vai se revelando aos poucos, naquela alternância de passado e presente, com pitadas de humor e com o principal, um final surpreendente e impactante. Né? Eu acho que isso torna o filme apaixonante. Acho que chega a ser um soco no estômago. São filmes que eu falo assim, que o final é um soco no estômago. Eu acho que ele tem isso. É uma receita, do jeito que você falou, fez analogia com temperos, ele tem uma receita perfeita, né? É uma receita que eu amo. É. E assim, você, Lena, como psicóloga, né? Até na maneira como você descreve o filme, eu que te conheço, a gente percebe isso, né? Você tem um olhar diferente quando você assiste um filme. E principalmente um filme como esse, que tem personagens complexos, né? Não é tudo muito simples. Então, eu queria saber de você, eu gosto de explorar isso nos meus convidados, quando eles vêm aqui, como que você vê a relação entre a psicologia e o cinema, sabe? Porque eu sei que tem muito isso, existem muitas sessões em que as pessoas analisam o filme com esse olhar do psicanalista, do psicólogo, mas eu quero ouvir de você, que eu sei que, além de psicóloga, você é uma pessoa que gosta muito de cinema. Então, como você vê essa relação? Nós psicólogos, né, nós temos muito isso, dessa coisa de ter um olhar, uma leitura, uma discussão, né, sobre os filmes. Assim, olha, eu vou, assim, de uma maneira assim, bem rápida, bem simples, né? Eu acho, Fátima, assim, que, bom, as artes, vamos falar das artes. O cinema é uma arte, né? E as artes em geral, as artes plásticas, a literatura, né, o cinema, né, elas carregam aí expressões da subjetividade humana, que é e a subjetividade humana é a matéria-prima do trabalho do psicólogo, né? A natureza humana, essa humanidade. Então, né, o cinema, ele coloca toda essa carga ali humana diante de nós, né? E que tem toda ali a subjetividade do autor, do diretor, né? Enfim, mas que nos toca. O cinema, ele coloca em movimento a nossa capacidade de fantasiar, né, do devaneio, né, a nossa capacidade de se identificar com os personagens de diferentes maneiras, de sentir emoções profundas, emoções que podem ser extremamente gostosas e agradáveis, e emoções que podem ser muitas vezes perturbadoras, como né, desse filme, né, mobiliza inquietação, angústia, né? Então, eu acho que o cinema, ele tem esse poder, né? Ele pode nos, assim como as artes, né? Ele pode nos reconectar com as nossas emoções mais profundas, inclusive aquelas, sobretudo aquelas, né? Das quais nós não temos consciência, né? E proporcionar a reflexão sobre nós mesmos, sobre o nosso mundo e sobre a nossa vida. Isso é encantador, é maravilhoso, né? Nossa, eu sabia que essa sua analogia ia ficar muito bom mesmo. Todo mundo vai gostar muito de ouvir isso. Nós vamos dar Espero. uma,
Nós vamos dar uma paradinha para um intervalo e a gente já volta, Lena. Voltamos com Temperos de Cinema e o papo hoje é com a Lucilena Vagostello, psicóloga, que está comentando o filme O Segredo dos Seus Olhos. Bom, Lena, esse é um filme de suspense, né? Mas como nós estamos falando de temperos de cinema, e você fez uma analogia do roteiro dele com uma receita que ficou tão bom, eu quero saber que temperos esse filme te inspirou e por quê. Bom, foi como eu disse, né? Para mim, e é claro, né, que cada pessoa, quando vai ao cinema, né, sente de um jeito, de uma forma, isso tem a ver comigo, com a minha subjetividade, enfim. Mas, para mim, O Segredo dos Seus Olhos é um filme perturbador, né? Então, ele é um... Né, e quando eu vou ao cinema ver filmes perturbadores, quando eu vejo esses filmes mais perturbadores também em casa, eu penso assim que ele precisa assim de um tempo para ser digerido, para ser processado. Não é aquela coisa que eu saio do filme e vou comer. Então, né? Eu acho que ele é um filme que pede um café acompanhado de um doce, né? Olha! Para adoçar. Aliás, Fátima, eu acho o Café também é um filme, né, que você deve lembrar, que representa muito bem esse filme, né? Porque Sim. além dele estar presente em várias cenas, a gente, né, o café é uma bebida estimulante, é uma bebida que nos desperta. E é isso que acontece com o personagem do Darim no final do filme. Ele desperta para a vida. Então, um café com um doce, pode ser ele qual for, qualquer coisa eu lembrei, sabe do quê? Daquela deliciosa panacota de café do Guilherme Martini, do Nossa, Rui, que eles sabem perfeito, fazer tão bem. perfeito. Pode ir para o temperos aí. Nossa, muito interessante essa comparação e gostei muito da ideia da panacota de café. É lógico que a receita vai estar no blog, no portal, e vai fazer muito sucesso, porque aquela panacota é uma delícia, né? E o café, realmente, ele é aquela coisa assim, como você falou, esse filme ele pede uma reflexão depois que você assiste. E o café é perfeito para você parar e fazer essa reflexão, né, digerir. E às vezes eu, pelo menos, faço isso, até assistir de novo o filme. Isso. É. Trocar uma ideia com alguém, né? É. Com um cafezinho, com um docinho. Não dá para ficar, digamos, impassível diante desse tipo de filme, né? Mas eu adorei a receita da panacota de café. E tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar também e vão fazer. Lena, eu gosto de saber, né, de todos os meus convidados, de todo mundo que vem aqui papear comigo sobre cinema, o que o Temperos de Cinema representa para você. Porque é uma mistura não muito comum, mas para nós é comum, a gente vive isso, né? Mas, assim, essa mistura da gastronomia, do tempero mesmo, com o cinema, o que representa para a Lena? Olha, Fátima, eu acho que é a combinação perfeita, né? Eu acho que são alimentos do corpo e da alma da gente, né? A culinária também é uma arte, né? E a culinária e o cinema, eles também têm esse poder, né? De ativar emoções, de evocar lembranças e de reunir pessoas. Então, é a combinação perfeita, eu acho. Nossa, que bonito. Lena, muito obrigada. Foi uma conversa muito gostosa, foi um papo muito bom, né? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão querer rever o filme, comendo uma panacota de café, tomando um cafezinho.
Foi muito bom esse nosso papo. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes também. Lembrando que a receita vai estar no portal JJ, no blog do Temperos. Então, quem quiser fazer a panacota de café, é só procurar lá, seguir as nossas redes sociais. E na semana que vem, a gente tem um novo convidado descobrindo um tempero. Muito obrigada, Lena. Muito obrigada, Fátima. Foi um prazer ter essa conversa com você aqui. Obrigada mesmo.